saúde, muita prosperidade para as nossas vidas. Quantos estão felizes com Jesus, digam amém? Amém! Abrem comigo as nossas Bíblias. Amém? Em Salmos, número 27. Quero louvar a Deus. Salmo, cântico, sendo 127. Quero louvar a Deus por uma vez mais estar colaborando na obra dele para o louvor da sua glória e de pela segunda vez estar colaborando com este ministério. Estivemos a primeira vez ali na comunidade do Cantagalo e aprove Deus nos dar mais esta oportunidade de nós estarmos aqui nesse lindo trabalho adorando o nome do Senhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Samuel, por bondade e misericórdia, exercemos o ministério pastoral. Nós moramos ali na Baixada Fluminense, cidade de Nova Iguaçu, congregamos em Queimados, sou pastoreado pela senhora minha mãe, Maria da Glória Inácio, que é mãe pastora, pastor presidente, nosso amado pastor Emílio Cerqueira, e debaixo da bênção de meus pastores nós estamos aqui. Veio me acompanhando a senhora, minha esposa, está ali diaconisa, irmã Jerusa, está ali também meu filho Isaac. É o maior patrimônio que Deus me deu, a minha família. Eles vieram me acompanhando e assim nós prosseguiremos até chegar aos céus. Que bom estar revendo alguns irmãos, que bom estar conhecendo outras pessoas. Quem achou o texto bíblico, diga amém. Amém. Salmo, o número desse cântico é o 127. Vamos ler a palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão, como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Cântico de número 128, versículo 5, nos diz assim: o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os teus filhos e os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Você diz amém? Amém. Glória a Jesus. Esse culto tem uma temática muito importante, culto cuja intercessão é voltada, direcionada para as famílias, para os casais. Nós sabemos que a família é a célula master da sociedade. Se tem famílias saudáveis, nós teremos uma sociedade saudável. Quem concorda comigo, diga amém? Amém. E Deus, Ele é um ser relacional. Repita comigo, relacional. Relacional. Se alguém te perguntar para quem o ser humano ele foi criado, muitas das vezes nós respondemos errado. Nós respondemos da seguinte forma: o ser humano foi criado para adorar. Não. O propósito de Deus criar o ser humano foi para o ser humano ter um elo relacional com Ele. A adoração é fruto deste relacionamento. Quem está entendendo, diga amém? Amém. Deus não precisava criar um homem para que o homem o adorasse, porque Deus já tinha serafins, querubins. O profeta Isaías capítulo 6 vai nos revelar isso. Esses seres extraordinários olhavam uns para os outros e apontavam para Deus e diziam: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, toda a terra está cheia da tua glória. Deus, Ele cria o ser humano, para o ser humano ter um elo relacional com Ele. Desde o Éden, se você ler no livro de Gênesis,
você vai ver que Deus ele sempre se apresentava no jardim para poder dialogar com Adão, para poder conversar com Adão, um elo relacional. Aí você lê a Bíblia, você conhece a história. Aconteceu o pecado original, aonde responde todas as problemáticas que existem hoje na família e em toda a humanidade. Mesmo após o pecado original, que ocasionou a queda, que ocasionou a morte espiritual, morte moral, morte física, que desmoralizou a humanidade, que desmoralizou as famílias, Deus, ele manteve o seu propósito de ter um elo relacional com o homem. Tanto que, após o episódio do pecado original, o próprio Deus se apresenta perguntando: Adão, onde estás? Vou repetir: Adão, onde estás? E nessa noite Deus faz a mesma pergunta para algumas pessoas aqui hoje. Deus, ele conhece o teu nome, eu não o conheço, mas Deus, ele chama o teu nome no teu interior, e a pergunta que ele faz é: onde estás? Você que orava, você que jejuava, você que lê a Bíblia, que lia a Bíblia, onde estás? Você que tinha um relacionamento comigo. Deus, ele faz essa pergunta aqui no coração de pessoas aqui hoje. Se Deus, ele pergunta, se Deus, ele te procura, na verdade não é procurar porque não sabe onde está. A procura lá no Éden, ela significa que Deus já sabia de tudo, mas mesmo ele já sabendo, o verbo hebraico é iconem, onde estás? Ou seja, Adão, eu sei de tudo. Por que Deus procurou Adão sabendo de tudo? Levante as suas mãos, repita comigo: porque Deus, mesmo sabendo das minhas quedas, ele se importa comigo, ele se importa com a minha casa, ele se importa com a minha família. Você pode dizer glória a Deus? Interessante, quando nós olhamos para a família, nós vamos ver na família o princípio da Trindade. A Trindade, ela explica três, que é um e um que é três. Na Trindade você conhece o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo uma pessoa, e ao mesmo tempo que é um é três, ao mesmo tempo que é três é um. Isso é um pouco avulso a nossa mente, mas é dessa forma mesmo, isso é mistério. Ele é um que é três, e é três que é um. E Deus, olhando para o princípio dele próprio, ele vai ver lá na frente, ele vai ver famílias e ele vai ver sociedade. Partindo do princípio da Trindade, Deus, ele estabelece a família. Quando Deus, ele cria do pó da terra o primeiro homem, o ser humano, que depois da queda foi chamado de Adão, barro, vermelho, pecador, Deus estava olhando também para Eva, porque Deus é onisciente. E olhando para Eva, Deus estava olhando para a geração que viria através deles, ou seja, Deus estava olhando para uma família plena. Mais à frente, Deus olha para toda a sociedade, ou seja, a partir do princípio dele mesmo, do eterno, do soberano, Deus, ele dá origem, ele estabelece a família. O que isso significa? A família só dá certo se Deus estiver no meio da família. A sociedade só vai dar certo se Deus estiver regendo a sociedade. A minha casa e a tua casa só vai dar certo se a presença de Deus estiver na nossa casa. Quem está entendendo isso? Não adianta você ter influência, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter uma intelectualidade avulsa, não adianta. O que vai fazer funcionar com sucesso, o que vai fazer funcionar de forma saudável a nossa casa, a nossa família e toda esta sociedade é a presença de Deus. Deus vai olhar para o seu próprio princípio, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma família em formação, ela tem duas pessoas, um homem e uma mulher. Uma família plena, ela tem três. E você olhando para três, você vê a Trindade. Se você vê Pai, Filho e Espírito Santo, você vai ver o mesmo princípio da Trindade na família. Repita comigo: Pai, Mãe e Filho. Quem foi que estabeleceu?
Só vai dar certo se quem estiver no meio? Deus. Se alguma coisa não está dando certo, é porque nós não entregamos todas as chaves na mão dele. Tem gente que é parcial, tem gente que só entrega algumas chaves, mas nessa noite Jesus nos trouxe aqui e Ele está dizendo: entrega todas as chaves da tua casa nas minhas mãos. Entrega todas as chaves da tua casa nas minhas mãos. A família é como uma semente, que pode ser plantada tanto na terra boa quanto na terra ruim. A terra ruim explica os valores deturpados que colaboram para a destruição, para a desconstrução da família que foi originada em Deus. A terra boa explica os valores que têm princípio em Deus, que colabora para o crescimento e para o progresso da família e de toda a sociedade. Pastor Samuel explica esse negócio de terra boa, de terra ruim, a família sendo uma semente. Se você tem sua Bíblia e tu for ligeiro, se não for, não tem problema não. Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 19, vai explicar a terra ruim nas obras da carne. E as obras da carne são, olha só os valores deturpados. As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, peleja. Essas são as características, os sais destrutivos que tem numa terra ruim, explicado nos frutos das obras da carne. Aqui são frutos da obra da carne pós-queda, ou seja, originado pelo diabo. Mas a terra boa está explicada no fruto do Espírito. Levante as suas mãos, que eu quero profetizar para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Quais são as características, as minerais da terra boa? Repita comigo: amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Contra essas coisas não há lei. Repita comigo: a minha família. Mais uma vez, a minha família é uma semente que foi plantada numa terra boa. Aleluia. A tua família foi plantada numa terra boa. Ah, mas alguém entrou aqui debaixo de acusações do diabo, é mentira do diabo. A tua família foi plantada numa terra boa. Ah, mas tem muitas coisas dando errado na minha vida. Para começar a dar certo, pega essa palavra. A sua família foi plantada em uma terra muito boa. Aleluia. A igreja, ela tem valores imprescindíveis para poder exemplificar famílias nessa sociedade. A própria Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Quem tem a gestão desse mundo é o diabo. Antes de Martim Lutero dizer que a igreja, a consciência do Estado, o próprio Cristo havia dito que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Olha para quem está ao teu lado e diga: a tua família, plantada em Deus, é sal para dar sabor e luz para iluminar esse mundo que está sem sabor e este mundo que está em trevas. A tua família é a consciência de Deus sobre esta terra. Quem é o diabo para dizer que a tua família já era? Quem é o diabo para dizer que o teu filho, o teu sobrinho, o teu neto, a tua mãe, o teu pai não vai dar certo? Ah, mas pregador, você não conhece a minha história. Você não sabe quais são as circunstâncias do meu contexto atual. Está dando tudo errado. Ei, é como Deus dizendo para o povo de Israel: ó, a escravidão eu não conto, eu vou contar a partir do livramento
A igreja tem algumas matrizes, alguns valores importantes para servir de exemplo para a família ou para as famílias da sociedade. Primeiro, a igreja serve como modelo. Carta de Paulo aos Efésios explica tudo isso. Assim como o Pai, como Deus, Ele cuida dos seus filhos. Vamos trazer para dentro do lar cristão? Assim os pais, figura materna, levante as mãos aqui quem é pai. Assim os pais devem cuidar dos seus filhos. E cuidar não é sempre dizer sim. Muitas das vezes cuidar nem vai ser dizer não. Uma outra oportunidade eu irei voltar aqui para pregar sobre o não de Deus. Sabe por quê? O não de Deus em relação ao filho que escolhe errado significa sim para o sucesso dele. O não de um pai em relação a um filho que está escolhendo valores errados, está escolhendo uma amizade que não vai trazer boas influências, é o mesmo que o sim para o sucesso dele. Quem está entendendo isso? Da mesma forma que Cristo cuidou da igreja a ponto de se entregar por ela a morte sacrificial na cruz do Calvário, assim deve ser o esposo para com a sua esposa. Esse é o exemplo que a igreja deve dar para as famílias que compõem a sociedade, a ponto de morrer por ela na cruz. Jesus fez isso para a igreja, e no sentido que isso é literal, tá? No sentido literal, os esposos devem amar as suas esposas a ponto de morrer, de dar a sua vida por ela. Assim como a igreja fiel a Deus, a esposa deve ser fiel ao seu esposo. Quem está entendendo o que Jesus está dizendo? Isso aqui é para casais. Quando a Bíblia diz, Deus ele olha lá no Éden, e Deus ele vê um monte de coisa que é bom. Criou o sol, é bom. Dividiu as águas, é bom. Criou a natureza, os animais, é bom. De repente Deus olha para o lado e tem um negócio aqui que não é bom. Não é bom que o homem viva só. Valheiro com a disjuntora. Repita comigo, a disjuntora. Auxiliadora. Alguns têm a compreensão de que a mulher no papel de auxiliadora, ela está inferior ao homem. O texto original vai dizer que vale uma auxiliadora que funcione em grau de igualdade. A palavra auxiliadora vem do verbo hebraico original exer. Repita comigo, exer, que significa auxiliadora, salvadora. Gente, isso parece irônico. Tanto que no próprio Éden, Deus ele vai provar isso. O diabo, vendo que a mulher era um ser emotivo, um homem mais racional, o diabo vai lá, aproveita a oportunidade e faz a proposta para a mulher. A mulher sucumbe à queda, oferece o fruto ao homem, o homem também sucumbe à queda. Mas a queda, a problemática acontece depois que o homem do fruto, levante as mãos. Os homens, levante as mãos. Ei, a responsabilidade está com os senhores, tá? A responsabilidade está com os senhores. Aí parece irônico. Deus, quando vai dar sentença, serpente, vai rasteja. Deus vai olhar para a mulher, vai ter dores de parto. Vai olhar para o homem, vai trabalhar, vai comer do suor do seu rosto. Aí quando pensa que acabou, Deus vai profetizar. Primeira profecia da Bíblia. Deus vai olhar para o diabo manifestado e incorporado na serpente. Deus vai olhar para a mulher. Isso aqui parece irônico. Deus vai dizer, do ventre dela, olha a auxiliadora salvadora aí, vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ei, se lá no Éden, lá no Bereshit, o diabo ele materializou um plano para destruir as famílias, Deus já tinha um plano perfeito na frente do diabo. Que plano é esse? Grita bem alto, Jesus! Jesus! João vai dizer em Apocalipse que ele é cordeiro morto. Antes da fundação do mundo, sabe o que significa isso? Antes do laço de morte ser armado, o livramento já existia. Antes da doença
existir na terra. Aquele que tem poder para restaurar já existia. Qual o nome dele? Quantos podem dizer Jesus? Jesus! O Salmo 127 é uma canção de romais. Os judeus, vindo de outras nações para Jerusalém, vinham cantando no caminho, Jerusalém para cima, 650 a 800 metros acima do nível do mar. Os judeus iam cantando. E esta canção é uma canção familiar, composta por Salomão. Você conhece a história? Salomão começou muito bem. Davi, antes de morrer, disse para Salomão, passou um legado espiritual para Salomão. Antes de tudo, Salomão, conheça o Deus do seu pai. Para dar certo, conheça o Deus do seu pai. Salomão começa bem. Depois Salomão começa a fazer algumas alianças erradas. 700.000 mulheres, 300 princesas, 700 concubinas, para piorar a casa com a filha do rei Faraó, numa aliança política. No final, Salomão ele percebe que fez escolhas erradas. E ele conclui: tudo é vaidade. Há quem diga que quando Salomão escreveu esse salmo, Salomão estava assentado no seu palácio velho, olhando para trás e compondo esta canção e pensando: poderia dar certo se eu tivesse cumprido este princípio em Deus. Poderia dar certo aquele outro ponto se eu tivesse cumprido aquele princípio em Deus. De repente eu estou gente aqui hoje. Poderia dar certo muitas coisas na tua vida, na tua família, se você tivesse cumprido aquele princípio em Deus. O que dá errado na nossa vida é entre Deus e o homem. E a problemática se desenvolvendo no meio, o fator culpado sempre será o homem. Mas repita comigo: a cruz significa novos começos e novas oportunidades. Novos começos e novas oportunidades. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. A palavra edificar, ela é uma conjugação do verbo hebraico banar, que significa construir, edificar, terceiro, reconstruir. Só se edifica alguma coisa se antes tiver uma estrutura construída. Edificar significa levantar sobre. Vou repetir: edificar significa levantar sobre. Edificar traz uma ideia de que antes de eu começar a levantar, tem um alicerce. Vou repetir: antes de eu começar a levantar, tem um alicerce. Não tem como você edificar alguma coisa sem uma estrutura bem sólida. Não tem como você edificar alguma coisa sem um fundamento bem firme. Enquanto Salomão ele canta dizendo: se Deus não edificar a casa, antes de edificar, você tem o construir. E o construir fala de fundamento. E olha o que a Bíblia diz em Efésios 3:17. Vai dizer assim: estando fundado e arraigado em amor. Paulo vai fazer uma oração. E na oração ele começa dizendo: por causa disso eu me ponho de joelho. Os judeus ortodoxos, eles tinham o hábito de orar de terra. Os judeus conservadores, mas quando a causa era nobre, sabe o que eles faziam? Eles faziam isso aqui, se curvavam. Qual é a causa nobre que faz você mudar a postura? Repita comigo: a minha casa, a minha família. Antes de edificar, tem o construir. Olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. A Bíblia vai dizer que a rocha, estamos falando de fundamento, não estamos, a rocha os seguia. Quando você olha a história do povo judeu no deserto, você vai ver uma rocha seguindo eles. Quando você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver uma rocha, um
Cristo, chamado Jesus, tipificando a pessoa de Cristo, passando por toda a história. É Deus dizendo: a tua casa, a tua família, para dar certo, tem que estar edificada em Cristo. Primeiro você constrói fundamento. O nosso fundamento, ele pré-existia, é Deus. Depois você edifica. Terceiro, repita comigo: reconstruir. Reconstruir. Só se reconstrói aquilo que está quebrado, aquilo que está destruído. E quando a gente fala de algumas coisas em relação a famílias que estão quebradas, existem alguns fatores. Primeiro fator que nós conhecemos hoje nessa sociedade pós-moderna, nessa sociedade também chamada de sociedade líquida, sociedade que perdeu a solidificação. Primeiro fator é uma filosofia chamada hedonismo. Repita comigo: hedonismo. Sabe o que significa isso? O prazer pelo prazer. O prazer pelo prazer. O prazer pelo prazer faz a sociedade inverter os valores. Quem aqui conhece a história de mães que já abandonaram seus filhos bebê? Muita gente aqui conhece. O prazer pelo prazer faz isso. Quem conhece aqui a história de que as mulheres entendem: eu posso viver várias aventuras sexuais. De que os homens entendem: eu posso viver várias aventuras sexuais. Posso viver de forma ao léu. Isso é prazer pelo prazer. Quando chega no final, fica um vazio na alma, fica uma solidão na alma. O hedonismo, o prazer pelo prazer, faz isso. Segundo fator que tem destruído a família e a sociedade, repita comigo: o adultério. O adultério é um relacionamento extraconjugal, você sabe disso. E essa questão do adultério hoje está proliferada, perdeu-se o controle. Mas repita comigo: na minha casa não, no meu casamento não. A Bíblia, ela só dá carta de divórcio por causa da dureza do coração. É uma exceção. O coração é duro, dá essa carta de divórcio. Porque primeiro, só em caso, isso em caso de traição, tá? Porque a Bíblia, ela preza pelo perdão. Porque o perdão reconstrói. O perdão torna as coisas saudáveis. Levanta suas mãos para o alto. Repita comigo: espírito de adultério na minha casa, no meu casamento, tu não terá vez. Coloque a mão sobre o seu coração ou sobre a sua cabeça. Repita comigo: todo processo de libertação começa no campo da mente, começa aqui na psique. Diga: todas as propostas do diabo que vem até mim, mesmo vindo de bandeja, não terá efeito sobre a minha mente. Sabe por quê? Sobre a sua mente agora está descendo um capacete chamado capacete da salvação. Valorize o teu esposo, valorize a tua esposa, valorize o teu noivo, valorize a tua noiva. Que o seu namoro seja para casamento, para noivado, e que o seu noivado seja para casamento, que a sua família seja para o louvor da glória de Deus. Terceiro fator: maus tratos dentro da prole familiar. Os noticiários são diversos, de homens maltratando mulheres. Caso de feminicídio, já perdeu-se o controle nos noticiários. Isso é obra do diabo, colocando no homem desordenado uma ideia de possessão, uma ideia de domínio. De repente isso não acontece na sua casa, mas você conhece alguém que sofre desse problema. Mas nessa noite, Jesus nos trouxe aqui para cortar esse laço. O que o diabo está usando homens com emocional descontrolado, homens descompromissados com Deus, para poder ceifar a vida de mulheres. Já perdeu-se o controle dos noticiários acerca dessas notícias.
Mas só que Deus está dando mulheres, visões a mulheres aqui dentro. Deus está dando visão a homens aqui dentro. Essa mulher que Deus deu para mim e para você, a senhora tua esposa, a senhora minha esposa, é para nós cuidarmos com carinho. Esse homem que é o Senhor teu esposo, que Deus deu para a senhora, é para você cuidar com carinho. Repita comigo: espírito de ciúme obsessivo, sai da minha vida, sai da minha casa. O ciúme que nós temos que ter tem que ser um ciúme baseado no respeito, na confiança, na credibilidade. Se você está no meio de um namoro, está no meio de um noivado, e você percebe que tanto ele ou tanto ela tem um ciúme obsessivo, abre o teu olho, porque isso aí já é um indício de um laço que está sendo armado. Deus vai te dar visão para você que é homem e para você que é mulher, para ambos não caírem na cilada. Os maus tratos também em relação aos pais, aos filhos. Pais negligentes. Há pouco tempo atrás eu estava conversando com um rapaz que era diácono na nossa igreja. Ele saiu para o nosso ministério. Eu ouvi um noticiário de uma pessoa de que ele tinha um filho. Eu já o conhecia há 3 para 4 anos. Nunca vi uma postagem dele parabenizando o filho. Nunca vi uma postagem dele passeando com o filho. Uma certa feita, eu tive uma oportunidade de conversar com ele. Conversa vai, conversa vir, eu entrei no assunto de como os pais devem proceder para com seus filhos. Faltou-lhe palavra, nem quando a pessoa fica sem reação, quando você toca na ferida. Quando eu percebi que ele ficou meio que paralisado, ficou meio sem jeito, o profeta, você é pregador da palavra, você é homem de Deus. Eu sei quando que você falou que algumas coisas deu errado na sua vida. Você tem filho? Eu tenho filho sim, pastor. Quantos anos tem seu filho? Meu filho vai fazer 7 anos. E aí, meu filho? Já pegou seu filho para dar um rolê com ele? Para curtir um shopping com ele? Para chutar uma bola com ele? Para brincar com ele? Negligência. Se você não faz isso, a palavra que você prega, gente, a palavra que eu prego, a palavra que vocês pregam, não é o pregador que faz acontecer, é o Espírito Santo. O pregador que prega a palavra, que não vive, naquele dia ele vai ouvir o que Jesus disse no final do sermão da montanha: afastai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Meu filho, você prega, pessoas se convertem através do nome de Jesus, mas só que a mensagem tem que fazer efeito na sua vida. Para de negligenciar o seu filho. Pega o seu filho, dá um passeio com ele, dá atenção ao teu filho, para o teu filho não crescer e fazer parte de uma estatística que aponta aquilo que é negativo. Jesus está falando aqui essa noite, tá? Maus trato também significa negligência de pais para com os filhos. Pastores que tem na igreja, obreiros que tem filho de relacionamento passado, que são negligentes, os pastores têm que chamar esses obreiros para conversar. Mas aqui tem uma mulher de Deus que é séria. E se de repente você conhece alguém que é assim, ou se de repente isso é contigo, Jesus está dizendo para você essa noite: levanta a sua cabeça e arca com as suas responsabilidades. Um outro fator que destrói a família e a sociedade, para nós podermos caminharmos para o final, repita comigo: ganância e orgulho. E orgulho é explicado no fruto da obra da carne, porfias. Quem aqui já ouviu familiares que se mataram por causa de bens materiais? Filhos que mataram pais por causa de dinheiro. Gente, isso é o dedo do diabo gerindo a sociedade. Ganância. Esse sentimento não pode entrar no teu coração. A Bíblia diz que a igreja primitiva
primitiva, ela tinha um mútuo relacionamento entre os irmãos. Eles repartiam os bens, compartilhavam o que tinham uns com os outros. O espírito de ganância não tinha poder de imperar no meio da igreja primitiva. E se o espírito de ganância roda a tua casa, roda a tua família, o que eu vou fazer? Clama o sangue de Jesus para esse demônio cair por terra. Levante a sua mão para o alto. Deus, Ele reservou uma herança especial para a tua vida, reservou uma herança especial para a tua casa e para a tua família. Não precisa ter briga por causa de dinheiro, por causa de repartições de bens. Não precisa você parar de falar com a tua mãe, com o teu irmão, você guardar sentimentos odiosos em relação ao seu ente querido por causa de bens materiais. Isso é um dos retratos da nossa sociedade. Mas a igreja foi colocada nesta terra para poder andar na contramão de tudo isso que o diabo tem a gestão. Repita comigo: na minha casa não. De espírito de ganância, tu não terá poder sobre a minha vida. Repita comigo: orgulho. Orgulho. O que é orgulho? Aquele sentimento que impede você de reconhecer os seus erros, que impede você de dar um espaço para trás, para que a tua família, para que o teu casamento, para que o teu relacionamento seja saudável. A Bíblia diz: se o grão de mostarda não morrer, ele não vai germinar para frutificar. Falando de família e de casamento, tem gente que não gosta de ser chamada a atenção. Não está errado. Tem gente que não dá o braço a torcer. Tem gente que não desfaz o bico. Ele vai até o final com a tese dele. Ela vai até o final com a tese dela, mesmo estando errado. Aí o diabo fica fazendo assim, batendo palmas. O orgulho é um sentimento que nasceu no coração do diabo. O orgulho destrói, o orgulho mata, o orgulho gera câncer. Qual é a outra marca do orgulho? A dificuldade de liberar o perdão. Mas só que Deus, Ele trouxe pessoas aqui hoje para te curar por dentro. Deus está dizendo: libere esse perdão, mulher. Libere esse perdão, homem. Ah, é uma palavra dura que você ouviu do pai e não aceitou e está guardando até hoje. É um desencontro, desentendimento que teve dentro de casa em relação ao teu cônjuge que está guardado até hoje. Libere esse perdão para as bênçãos ser destravadas no mundo espiritual e você tomar posse. Libere esse perdão. É uma filha que tem a mágoa de um pai? Libere esse perdão. Orgulho. Vivemos hoje numa sociedade que o índice de orgulho extrapolou o teto. Uma sociedade auto-independente. Uma sociedade exigente. Querem resultados agora. Não quer esperar o processo. Querem resultados agora. E isso está gerando cada vez mais pessoas mal-humoradas, pessoas antissociais. É um relacionamento social que não tem nada a ver com a sociedade e a afeição. É um relacionamento individualista, cada um por si, cada um pelo teu. Certa vez um doutor da lei perguntou para Cristo: que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde perguntando: está escrito na lei? Ele: essa daí é fácil. Amarás o Senhor teu Deus de toda tua alma, de toda a tua força. E ele até coloca um acréscimo de todo o seu entendimento. Fariseu é bom colocar acréscimo. Aí Jesus respondeu perguntando: está escrito? E como você lê, ou seja, como você interpreta. Quando ele disse para Jesus: está escrito. Aí Jesus vai virar para ele: faz isso. Aí o texto vai dizer: ele querendo se justificar. Deus, Jesus, é resposta para a pergunta
pergunta que a gente não sabe fazer. Aí, para nós chegarmos nessa parte de individualismo, cada um por si, uma sociedade orgulhosa, ele vai perguntar: quem é o meu próximo? Repita comigo a pergunta correta. Repita comigo a pergunta correta. Deveria ser: qual o seu nome? Gabriel. Quem é o Deus do seu próximo? A pergunta correta deveria ser essa. Pastor, eu falo isso. Sabe por quê? Pastor. Porque para os judeus, isso aqui é uma mensagem para a igreja, o próximo só é o outro judeu. Para os gregos e romanos, essa questão de ver o semelhante, ver o outro ser humano como semelhante, para os gregos e romanos, ele é o outro, ela por ela e eu por mim. Aí Jesus reprova os dois comportamentos. A sociedade hoje está assim. Essa igreja aqui não, porque essa igreja aqui preza pela família. Essa igreja entende: Jesus, de quem eu devo ser o próximo? Nós devemos ser o próximo de quem está lá fora, nas sarjetas, nas drogas, na prostituição. Mas tem muitos por aí, eu por mim, eles por eles. Isso é a marca da individualidade da sociedade hoje. Mas nesta noite se apresentou um varão aqui, nesse auditório, nessa igreja, com uma espada de fogo nas mãos. E esse varão, o que esse varão está fazendo? Está fazendo assim. Repita comigo: quebra o orgulho. 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 E para nós finalizarmos, repita comigo: os filhos são herança do Senhor, como flecha na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. Eu começo a finalizar agora. Nas guerras do tempo de Cristo, o guerreiro, o flecheiro, antes dele lançar a flecha em direção ao alvo, ele primeiro preparava a flecha. Primeiro ele preparava a flecha, demandava de um tempo dele preparando a flecha. Segundo, ele não terceirizava esse serviço. Era ele que preparava a flecha, porque a responsabilidade de lançar a flecha em relação ao alvo era dele. O que essa analogia tem a ver com filhos e com os pais? Quem aqui é pai, levante as mãos. Pais e mães, levante as mãos. A responsabilidade de você preparar o teu filho para o futuro é tua. Não terceiriza isto. Se você olhar nas pesquisas, se você abrir no jornal Gazeta, você vai encontrar essa informação. Filhos que são criados ou crescem sem a presença paterna em relação aos meninos, tem 5 vezes a chance de herdar uma pobreza extrema, 9 vezes a chance de abandonar os estudos, e para piorar o quadro, 20 vezes a chance de parar atrás das grades. Em relação às meninas que são criadas ou crescem sem a presença paterna, elas têm uma chance absurda de obter um relacionamento abusivo e não conseguir largar este relacionamento. Por quê? Porque não tiveram a presença do pai, não tiveram a afeição, o carinho do pai para poder explicar para ela que ela é princesa, que ela não pode ir parar nas mãos de um rapaz para poder ser violentada, para poder ser maltratada. Só que quando há ausência paterna no seio familiar, o diabo entra e traz esses traumas. Aí a menina que entra no relacionamento abusivo, ela apanha, ela é maltratada, mas ela não consegue largar. Por quê? Porque o carinho que ela não teve do pai, ela tem esse carinho disfarçado no relacionamento abusivo. Gente, eu estou falando alguma coisa absurda? Não, nunca. Em relação aos homens, se você for pesquisar, você vai ver que estes
pastor. Que hoje se formaram em homens, segura um pouquinho, meu mestre. Que hoje se formaram em homens. Valeu, pastor. E são considerados maus elementos na sociedade. Ninguém briga com Foi porque não teve um pai para o aconselhar, para conversar, para o orientar. Parabéns, Mas, meus pastor. senhores, isso é atual, isso é contexto atual. Nem sempre a presença do pai e da mãe dentro do lar significa carinho, significa afeição, significa responsabilidade. Sabe por quê? Porque o avanço da tecnologia está separando as pessoas. Hoje as pessoas dentro de casa olham para as outras pela nuca. Mas repita comigo, vai voltar a ter comunhão dentro da minha casa. Vai voltar a ter comunhão dentro da minha casa. Essa estatística, essa probabilidade é a prova da figura paterna dentro dos lares. Fica de pé junto comigo. Com orgulho, pastor. Só que nem sempre a estatística e probabilidade significa destino. Gabriel, esse moço que nos fala, quando eu fiz de 13 para 14 anos, o meu pai abandonou a mamãe. Eu me lembro que eu estava na 7ª série do ensino fundamental. Nós se mudamos de Queimado para Austin e precisávamos fazer um passe escolar para eu pegar um ônibus para continuar estudando. Minha mãe foi conversar com o senhor, meu pai, que hoje Deus o tem na glória. Eu tinha meu coração fechado para ele. Antes do Papai do Céu colher ele, Deus me fez ir até o leito e fazer um concerto com ele. E eu sendo pregador da palavra, depois de velho, coração fechado com meu pai, Deus me fez ir até o leito, perdoa. Depois que eu perdoei, passou-se uma semana, Papai do Céu colheu ele. Quando a mamãe disse, tem que fazer um passe para as crianças, que fazer passe porque esse vira você. Eu ouvi isso, guardei no meu coração. Vou passar o microfone para a pastora. Aí algumas tias olhavam para minha mãe criando a gente, sem a figura paterna, e dizia, as meninas vão virar prostituta. Vai passar na mão de um e de outro. Os meninos vão virar ladrões. Daqui a pouco vai parar debaixo da terra, outro vai parar atrás das grades. Aí sabe o que mamãe dizia? Você vai ser pastor. Aleluia! Você vai ser missionário. Aleluia! Você vai ser pregador da palavra. Você vai ter um casamento abençoado. E o tempo foi passando. E aquela titia que dizia, já era, vai virar ladrão, vai virar bandido. Quantas vezes eu preguei com meus primos? Muitos deles, infelizmente, estão debaixo da terra. Teve um que teve liberdade na prisão agora há pouco tempo, já com seus 40 e poucos anos. Foi na casa de minha mãe falou, não faz besteira. Fez besteira, voltou para trás das grades de novo. Filhos de nossas tias, mas desejando mal não. Quando Jesus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Eu abençoarei os que te abençoarem. Porém a maldição virá sobre os que te amaldiçoarem. Levante a mão e pega, que isso é para a tua casa, isso é para a tua vida. Aí o tempo passou. Minhas irmãs todas bem casadas. Só tem uma que é a mais velha que está fora da presença de Deus, e o outro, mas estão com famílias constituídas. Daqui a pouco o papai puxa a corda. Olha nós aqui. Nem sempre estatística e probabilidade vai dizer destino. Alguém olhou para a casa de Jefité e disse, é filho de relacionamento extraconjugal. Já era. Bastardo. Aí Deus olhou para ele, não, eu vou usar ele para livrar a casa de Judá. Levanta as suas mãos, que isso é para a tua casa. Isso é para a tua casa, isso é para os teus filhos, isso é para o teu casamento. A maldição já foi quebrada na cruz do Calvário. Mas para você tomar efeito nesse poder que foi liberado na cruz, se submeta à vontade de Cristo. Essa maldição não vai chegar sobre o teu casamento, sobre os teus filhos. O nome de Jesus vai ser glorificado uma vez mais na tua casa.
78. Lê o Salmo 78, quando você chegar em casa, você vai entender o que são os pais passando o legado espiritual para os seus filhos, para que sua posteridade, para que sua geração proceda em bênçãos. E antes de devolver o microfone para a pastora, eu quero conhecer você que está passando por uma crise na tua família. Que pergunta é essa? Que pergunta tão comum. Você que está passando por uma crise familiar, levante suas mãos. Você que está passando por um problema em relação aos seus filhos, em relação ao teu casamento, levante as suas mãos. Está todo mundo bem aqui? Tem uma senhora ali? Isso. Não tenha vergonha não, isso é restauração de Deus para a tua vida. Eu quero convidar vocês a vir aqui na frente. Vem aqui que eu quero orar por vocês. Aleluia.